Bem-vindo ao Panorama do Novo Testamento. Nós estamos abordando o livro de Apocalipse. Já batemos a introdução, igrejas e Deus, a primeira parte da tribulação, e agora a gente está no meio dela, indo para a segunda parte. Bem, então vamos lá. Estamos no capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então ele fala a respeito de uma mulher. Essa mulher não é Maria. Essa mulher, ela está tipificando Israel. É só você olhar lá em Gênesis, você vai ver que os fatos que estão aqui descritos batem muito com aquilo que José sonha a respeito dos irmãos dele e a respeito da posição de preeminência que ele tinha dentro da família. Só que aqui João está vendo um outro aspecto. Então nós temos aqui a figura da mulher. O dragão é a antiga serpente, é o Satanás. A gente vai ver isso mais à frente, trabalhando esse texto. E vai falar que esse dragão, essa antiga serpente, ela vai arrastar a terça parte das estrelas dos céus, a terça parte do exército celestial. Então a terça parte se corrompe e se rebela contra Deus, junto com Satanás. Então isso a gente tem. E qual era o objetivo deles? Era devorar o filho assim que esse nascesse. E aí a gente verifica, por exemplo, a questão do recenseamento na época do nascimento do Messias, que tinha a intenção de matar todas as crianças com menos de 3 anos, para impedir que ele viesse a nascer. E ao longo da história a gente verifica inúmeras passagens onde que algumas autoridades das nações são levadas a tentar exterminar o povo de Israel. Tudo isso é uma ação demoníaca por trás. Continuando nos versículos, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É só você olhar na profecia que Abraão dá aos seus filhos, aos descendentes da casa de Judá. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Como assim arrebatado? Sim, arrebatado. Mas ele morreu? Morreu. Mas ele foi arrebatado também. Dá uma olhada no livro de Atos. Varão os galileus, da mesma forma como viste subir, ele foi arrebatado, junto com 2 testemunhas. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É interessante notar que aqui, nesse intervalo de tempo, quando finda o trono e começa a falar da mulher, tem um intervalo que já dura mais de 2000 anos. Esse é um interlúdio tribulacional. Desde o momento em que houve o arrebatamento, desde o momento em que Cristo foi assunto aos céus, até que Israel se encontre sozinho, fugido, indo para o deserto, após o anticristo ter sentado no local que o profeta Daniel disse que ele sentaria. Então, quando o anticristo senta no trono de Deus, aqueles que olham para o anticristo e falam assim: peraí, nós não aceitamos aquele Jesus que queria dizer que era Deus. Por que nós vamos aceitar esse aí? Você quer ser um novo Jesus? A gente não quer um novo Jesus. A gente não aceitou aquele, a gente não quer você também. E o anticristo é uma pessoa afável, amorosa, carinhosa. Tudo o que ele pede, quando não lhe vem de bom grado, ele fala assim: não, tudo bem, quem sabe da próxima vez? Não, óbvio que não.
Ele veio como o primeiro cavaleiro, o cavaleiro que tem um arco em mão, que tem poder, que tem autoridade, que tem tudo aquilo que ele intenta fazer, prospera. A primeira coisa que ele vai tentar fazer que não vai prosperar vai ser isso. Você acha que ele vai fazer o quê quando ele for contrariado? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aqui vai se cumprir Mateus 25. Depois você leia Mateus 25 para entender o que eu estou dizendo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Então, nesse momento, o anticristo, provavelmente, ele vai ser possuído por Satanás. Porque ele é atirado para a terra. E com ele, todos os seus anjos. A gente está falando da segunda metade da tribulação, o período tribulacional, o momento que as trombetas estão sendo tocadas, o momento que diz que abre-se o abismo e sai fumaça. A gente está falando dessa época. A gente está falando que todo esse exército caído, esse 1/3, foi arremessado junto com ele. Então a intensidade da ação demoníaca nessa época, ela é intensa como nunca foi na face da terra. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E a gente pode ver que isso aqui está em consonância com tudo aquilo que nós encontramos no livro de Jó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás desce. A gente está falando desse momento e vai entrar em consonância com o mesmo momento que as duas testemunhas são mortas. A gente tem o período da tribulação e da grande tribulação. No meio dela, a gente tem Satanás sendo arremessado à terra. Ele e todo o seu exército. 1/3 das hostes celestiais. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando você olha para o texto de Daniel, está escrito tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí você entenda 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente tenta pegar a mulher, mas a serpente não vai conseguir, segundo o que está escrito. Ah, mas o que é isso da mulher ser levada, ser conduzida por 2 asas da grande águia? Trabalhe isso em mente como proteção divina. Da mesma forma que Deus protegeu o seu povo na saída do Egito, indo à frente e indo à retaguarda, protegendo, cercando, impedindo com que eles fossem atacados, Deus fará com Israel, com a parte de Israel que seguir para o local o qual Deus predeterminou que eles deveriam fugir. Quem for naquela direção terá a proteção. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante 3 anos e meio, fora das vistas da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Vamos lá. É difícil, mas não tão difícil assim. Toda hora que fala
de água acima do nível da terra, você tem que entender que a água está sobrepujando a terra. A água tem mais força do que a terra. A água está por cima, por sobre a terra. Isso indica que ela tem mais força. Então, o que está querendo dizer o texto? Que o anticristo vai empreender uma ação com força mais do que o suficiente para exterminar todos aqueles que fugiram naquela direção. Ele não vai com força suficiente, ele vai com força mais do que suficiente. No entanto, o texto vai dizer que de alguma forma a terra, porém, socorreu a mulher. De alguma forma, Deus impede que Satanás consiga o seu intento. Ele não poderá atacar esse povo que chegou nesse oásis de Deus, nesse local onde Deus guarda e protege. Ali ele não pode tocar. Quem chegou ali está salvo. Aí continua o texto. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Contra os restantes da sua descendência, contra aqueles que não fugiram, contra aqueles que permaneceram na cidade, contra aqueles que guardam o testemunho de Deus em todos os lugares da face da terra, dentro de cada uma das nações, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, sabedor que não pode atacar estes que correram na direção correta, ele vai contra aqueles que aceitaram o 666, né? E vai contra aqueles que têm o testemunho de Jesus, que se converteram com a pregação das duas testemunhas. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Bem, a gente voltou de novo para o início do livro de Apocalipse, a gente voltou para o início da abertura dos selos, a gente voltou para o início da exposição de quem é quem no livro do Apocalipse. Aí ele fala, eu vi emergir uma besta que tinha 10 chifres. Vi emergir do mar. Quando fala mar nas escrituras, está sempre ligado a nações. Então o anticristo, ele vem das nações. Mas peraí, como assim o anticristo vem das nações? Ele não deveria ser judeu? Para os judeus identificarem que ele é da tribo de Judá? Se os judeus estivessem realmente seguindo as escrituras, seria um ponto interessante para se observar, mas eles não estão preocupados com isso, como não estavam preocupados com isso na época do Messias. Não, mas o Messias era de Judá, sim, o Messias era de Judá, mas os outros elementos não. Por exemplo, quem deveria ser o sumo sacerdote na época não era. Se você olhar historicamente, o único descendente de sumo sacerdote que existia ali e que deveria ser o sumo sacerdote na época do Cristo era João o Batista. Se você olhar a linha genealógica, João era o sumo sacerdote. Se você verificar o que João faz, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Quem faz isso é o sumo sacerdote. Ele que indica quem é o Cordeiro da expiação. É o sumo sacerdote. O sumo sacerdote se veste com aquelas roupas especiais. Mas o sumo sacerdote de Deus da época estava impedido de entrar no templo. Então ele se vestia também de uma forma especial. Ele se vestia com peles de camelo. O sumo sacerdote tinha que comer os pães da propiciação. Mas o sumo sacerdote de Deus estava impedido de comer os pães da propiciação. E ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quando nós olhamos para a época em que o Messias veio, a nação de Israel, ela seguia o padrão de Roma, aquilo que Roma determinava. Por que você acha que Lucas diz que nos tempos em que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes? Como assim sumos sacerdotes, se só poderia haver um sumo sacerdote por vez, segundo toda a tradição judaica, segundo tudo que se encontra escrito no Antigo Testamento, segundo
o que foi entregue por Moisés e foi determinado para ser seguido como ordenança. Mas existiam dois, e nenhum deles era descendente de Arão. Basta você estudar. Você vai ver que nenhum dos dois era descendente de Arão. Então, Israel não estava preocupado com isso. Se você conversar com um judeu hoje, um judeu messiânico, por exemplo, ele vai te dizer o seguinte, porque eu, há pouco tempo, eu tive a oportunidade de ouvir isso da boca de um judeu messiânico, que reside em Israel. Qualquer pessoa que der paz a Israel, eles consideram como o Messias bendito. Eles só querem uma pessoa que promova a paz, que promova a integração de Israel com o mundo. O que o Messias, o que o anticristo vai fazer na sua própria época? Ele vai fazer pacto de aliança com Israel. Vai proteger Israel durante 3 anos e meio. O mundo vai estar caindo aos pedaços, mas Israel estará gozando de uma falsa paz nesse período. Então vi uma de suas cabeças sendo golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então a besta vai morrer e vai ressurgir. Muito provavelmente o homem morre por algum problema, mas como a gente tem no meio da tribulação a descida de Satanás, e é muito provável que quando ele desce haja realmente uma possessão, pode ser que não tenha ocorrido ali uma ressurreição. Simplesmente o anticristo ocupou o corpo daquele homem que estava morto. Ou, de fato, Deus envia a operação do erro para que todos aqueles que não acreditaram na verdade acreditem na mentira e sejam condenados, tantos quantos não aceitaram o amor de Cristo derramado em seus corações. Tudo é possível. Agora, como ocorrerá é difícil dizer, mas a gente pode simplesmente imaginar algumas cenas. Essas duas são 2 cenas possíveis. Quem estiver na época pode realmente chegar e dizer se será assim ou não. Então, a besta que surge das nações seria o anticristo. E adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, na primeira metade, ele não está preocupado com isso. Na primeira metade, a gente tem ali 2 testemunhas, então, pregando com tranquilidade. Quem tenta alguma coisa contra elas, morre. Mas, nesse período de tempo, foi dada autoridade para que ele pelejasse contra os santos e vencesse. Então, as 2 testemunhas vão morrer e todos quantos não estiverem debaixo daquela proteção de Deus naquele local determinado. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, é isso que a gente tem. Você pode até se perguntar, mas como assim adorarão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida? No livro da vida de quem? Do Cordeiro. De que Cordeiro? Do Cordeiro que foi morto. Então esse que foi morto faz referência ao Cordeiro. Vi ainda outra besta emergir da terra. Aqui eu volto de novo para o início do livro. E eu começo a narrar mais um
uma pessoa que estará dentro do livro de Apocalipse. Só que esse daqui, ele diz que emergiu da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Se o texto indica que ele emerge da terra de Israel. Ele é alguém da tribo de Israel. Ele é o falso profeta. A única missão dele é apontar para o anticristo, fazer com que as pessoas adorem o anticristo, fazer com que elas sigam o anticristo, fazer com que elas aceitem o anticristo. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, olha para o período que isso está sendo narrado. Está sendo narrado dentro do período em que o 7º selo foi rompido, dentro do período em que as trombetas estão sendo tocadas. Isso não ocorre nos dias atuais. Isso não é preocupação para quem vive os dias atuais. Isso é preocupação para quem estiver na segunda metade da tribulação. E não para quem está no período das igrejas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui está claro. Se você ainda pensa que quem prega o evangelho a todo ser vivente é algum cristão, algum evangelista, algum missionário, algum membro de uma igreja, ok, pode pensar de outra forma, porque aqui quem faz isso é um anjo. Quem conclui a missão do que está escrito lá em Mateus 24:14 é um anjo, porque lá fala que depois disso virá o fim, não fala que depois disso virá o arrebatamento. Fala, depois que for pregado, virá o fim. Então, nós temos a figura de um anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os que vivem. Pois é chegado a hora do seu juízo, é chegado o fim. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então não existe essa questão de o arrebatamento vai demorar para acontecer porque o evangelho não alcançou todos os povos da terra. Quem tem que alcançar todos os povos da terra por intermédio do evangelho será o anjo voando. E isso é no meio do período da tribulação. Ou seja, o arrebatamento já ocorreu há muito tempo. Então, não fique achando que você tem relativa paz e tranquilidade para você viver uma vida santa diante de Deus, porque todos os povos não foram alcançados ainda. Tem a sua vida de santidade agora. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E aí a gente tem um pequeno interlúdio, que eu não vou trabalhar, mas você depois pode dar uma lida, que é o Cordeiro e os 144, capítulo 14, a queda da grande Babilônia, e a ceifa e o lagar, também no capítulo 14. Então agora eu vou partir direto dos cálices sendo derramados, todos de uma vez só, e a gente trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais rápida.
Então, quando a gente vê o primeiro cálice, esse cálice é destinado aos que possuem a marca da besta e ele vai causar úlceras malignas e perniciosas. Vai causar grandes dores àqueles que forem afligidos por isso. O segundo cálice é derramado no mar. Então, note que não necessita de uma sequência cronológica para que os fatos venham ocorrer. Os fatos ocorrem em locais distintos. O segundo cálice vai no mar, e o mar todo se torna em sangue, como de morto. Então morre todo o ser marinho. O terceiro cálice é lançado nos rios e nas fontes d'água, e todas tornam-se em sangue. Então não preciso nem dizer o que acontece com os peixes que estão nos rios. Sob o sol é lançado o quarto cálice, e aí se intensifica a ação de calor. Ah, mas vem cá, e como fica esse troço que o sol escureceu? A gente tem inúmeros textos indicando que o sol escurece. Mas isso não quer dizer que a intensificação da ação solar não ocorra. Porque você pode ter um dia nublado, o céu fechado, mas você ainda tem ação de raios ultravioletas incidindo na atmosfera. Então, muito embora o céu esteja escuro, a ação solar sobre a Terra será intensificada. Ocorrerão queimaduras sim, e os homens blasfemarão contra Deus. Temos o quinto cálice que diz que é derramado sobre o trono da besta. Então no local onde a besta vai reinar, na Babilônia, vai ser derramado esse cálice e o céu vai escurecer. E vai dizer que em consequência disso, as pessoas mordiam a língua e blasfemavam também contra Deus, porque grande era o seu tormento. O sexto cálice vai ser lançado em cima do rio Eufrates, e aí vai dizer que o rio vai secar. E diz o objetivo pelo qual o rio seca. O rio seca para que se prepare o caminho de reis, o caminho do Senhor, a chegada do Senhor. E a gente vê no Antigo Testamento o tempo todo falando sobre essa chegada, falando sobre essa vinda do Senhor. E o tempo todo que o Antigo Testamento fala sobre isso, fala que os caminhos têm que ser aplainados, têm que ficar retos, para que aquele que tem autoridade possa adentrar ao seu reino. Então aqui a gente verifica com o sexto cálice acontecendo isso, o rio se secando, justamente preparando o caminho. E qual a consequência disso quando nós olhamos para o anticristo? Ele congrega as nações do mundo para a peleja no vale de Josafá. Então está em cima, está em vias de. E o sétimo cálice é lançado no ar. E aí vai ocorrer a divisão da grande cidade em 3 partes. E a queda das cidades das nações. Furor divino sobre a grande Babilônia. Tudo isso, muito provavelmente, ao mesmo tempo. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo das chuvas de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, além de tudo aquilo, ainda ocorre isso. Outra parte que eu não vou me ater, vou passar, é o capítulo 17 da Grande Meretriz. Depois você estuda e aprende um pouquinho lá. No 17:9, nós temos: aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Eu vou começar um pouquinho antes. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. E aí a gente entra para esse texto. 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Bem, só tem 2 lugares na face da Terra que tem esses 7 montes, dos quais as pessoas se dividem para essa interpretação. Um deles é Roma, que aí é rodeada por 7 montes. E o outro é Israel, é rodeada também por 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Vamos continuar então.
dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Rapaz, aqui fica complicado, viu? Mas vamos lá. Desses 7, dos quais caíram 5. Então a gente está falando, na realidade, de 7 reinos que subjugaram Israel ao longo do seu tempo de vida. Quais são esses 5 reinos que caíram? Se você olhar na linha cronológica histórica, a gente tem o Egito, ele cai entre a Síria, ele cai entre a Babilônia, a Síria vai pegar as 10 tribos e a Babilônia as 2. Depois, Medo-Pérsia e Grécia. Então a gente tem 5 períodos pelos quais Israel foi dominado por outro povo, por outro rei. Esses 7, então 5 já caíram. A Grécia também já havia caído. Qual era o sistema da época de João? Era o sistema que ainda se existe até hoje, é o sistema romano. Então, o sistema romano ele ainda permanece vivo até os dias atuais. E aí a gente continua a ler o texto. Um existe, o sistema romano, e outro ainda não chegou. O que não chegou? O governo da primeira metade da tribulação. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Por quê? Porque são 3 anos e meio. Alguma coisa tem que acontecer com esse rei, que vai estar ali governando durante esse período. E aí ele continua. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7. Então está falando que o mesmo sistema que permeou durante esses governos anteriores, esse rei procede desse sistema, dessa intenção de destruir Israel. Então tem que proceder desses. E realmente, o 8º, o 7º, procede dos anteriores. Então, o segundo governo, o governo da segunda metade da tribulação. Muito provavelmente o homem possuído por Satanás, depois que Satanás é arremessado na terra na metade do período tribulacional. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como rei, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, muito provavelmente, a gente está falando de 10 pessoas que vão ser elencadas e vão ser dadas autoridade na época em que foi congregado as nações no Vale de Josafá, para que estes homens, com um único intento de destruir Israel, varrer Israel do mapa, cedam o poder que tem e a autoridade que tem a besta. Os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a meretriz. Então, uma coisa que você tem que ver. A meretriz não é a mesma coisa que a besta. A besta vai odiar a meretriz e a fará devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e lhe consumirão no fogo. A mulher que viste é a grande cidade. Como assim? A grande cidade não é Jerusalém? Mas aqui ele diz que a mulher que viste é a grande cidade. Então, eu só consigo interpretar da seguinte forma. Eu estou falando de Israel segundo a carne, daqueles que não aceitaram o Messias, daqueles que aceitaram o número da besta, daqueles que se aliaram ao anticristo. Então, os 10 chifres, os 10 reis, mais a besta, estes odeiam a meretriz. Bem, continuando então, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, Palavra de Deus.
E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se você um dia já sonhou em montar num cavalo branco, essa é sua oportunidade, com o retorno do Messias. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E assim a gente conclui o livro de Apocalipse nessa parte da período tribulacional, com o retorno do Messias. A partir daqui é reino milenar, novos céus e nova terra, e no meio disso o último levante. Espero que você tenha aproveitado e que você possa ficar com Deus, ficar na paz do Senhor, e você tenha um bom dia na presença dele. Shalom